Viva Voz de volta. Isa Staciarini tem mais informações aqui pra gente. O presidente Lula afagando o Congresso. Pois é, Débora, exatamente isso. Depois do mal-estar com o Congresso, por causa das discussões, né, em torno de uma anistia ampla, geral e restrita para os golpistas e também da aprovação do projeto da prerrogativa, né, e das mudanças na regra da lei da ficha limpa, o presidente Lula acabou fazendo hoje um afago aos parlamentares e almoçou com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Depois, hoje à tarde, durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Lula disse que o Congresso votou ao longo desses 3 anos tudo aquilo que o governo precisava que fosse aprovado e frisou que quem disse que deputado e senador não trabalha precisa reavaliar o discurso. Lula afirmou que na história poucas vezes um presidente teve uma relação tão exitosa com a Câmara e com o Senado e frisou que foi eleito com uma base só de 70 deputados em um universo de 513, mas conseguiu até agora aprovar tudo o que fosse necessário. Ele afirmou ainda que às vezes pode ser que haja rusgas ou divergências, mas que o essencial até agora foi feito. Débora. Obrigada, Isa, pelas informações. Não sei se a paz total, a paz mundial vai ser alcançada, né, Vera? Mas diminuir as tensões, isso é necessário, né? Muito necessário. A gente tem assistido aí, né, Débora, essa escalada de tensões e sim, o presidente também tem uma necessidade de governar, principalmente no ano eleitoral. Ele vai precisar que sejam aprovados projetos ali de interesse do governo e com o desembarque constante de legendas do centrão da sua base, isso pode se tornar bastante difícil, bastante inviável no ano que vem. O manejo do orçamento no ano que vem vai ser uma coisa bem complexa, porque a gente vai ter deputados e senadores lutando para manter todas as prerrogativas, inclusive da obrigatoriedade das emendas, o seu caráter compulsório ali, aumentar o fundão eleitoral, como a gente acabou de ver no bloco anterior, e o governo fazendo o possível e o impossível para cumprir aquilo a que ele se dispôs, ou seja, fazer um déficit zero num ano eleitoral e fazer uma isenção de impostos que não gere perda de arrecadação. Então, é um equilíbrio muito complexo que vai obrigar a que se tenha uma boa relação com o Congresso. Isso aí pode ser facilitado caso a popularidade do Lula melhore, como ela vinha melhorando, houve um certo estancamento dessa melhora, ele parou num patamar ali que é ali um meio do caminho entre uma desaprovação e uma aprovação, mas caso ele melhore, aí talvez impelido pela história da negociação com os Estados Unidos, o discurso da soberania, a própria aprovação do projeto do IR, isso facilita o trânsito com o Congresso, aumenta o número de partidos, de deputados e senadores que vão ter interesse em estar deste lado do governo numa disputa presidencial, ainda mais se a direita continuar dividida, convulsionada, sem conseguir definir um candidato. Então, acho que o Lula está mirando nisso, em melhorar as relações dele com o parlamento, principalmente com esses deputados que vão estar na ponta fazendo campanha, tendo já em vista o ano eleitoral. Desculpa. E até porque essas costuras nos estados, né, Vera, são muito complexas, né? Ainda que esses partidos do Centrão tenham sinalizado com o desembarque do governo, né, União Brasil, PP, republicanos, como você disse, pelo menos partes desses partidos nos estados devem apoiar o Lula, né? Principalmente no Nordeste, né, Carol? No Nordeste, as seções desses partidos, de alguns deles, não de todos, tem ali vasos comunicantes com partidos da base, com o PSB, com o próprio Lula. Também em Minas, atrair o PSD de dado é uma missão importante, a que o presidente está dedicado, está tentando convencer
o Rodrigo Pacheco a ser candidato ao governo, ele não está lá muito entusiasmado com a ideia, mas essa costura continua, então tem articulações nesse sentido acontecendo em vários estados. Aí no Rio, Eduardo Paes pode ser candidato e ele ainda está no PSD, a gente não sabe se vai permanecer, mas ainda está. Ele também está fazendo alguns acenos à direita, ninguém sabe se ele vai querer estar ali com esse peso, né, nas costas de, no estado do Bolsonaro, ser o candidato do Lula, mas ele sempre teve uma boa relação com o Lula até aqui. Então, são costuras que vão exigir do presidente esse poder dele de negociar, e muitas vezes, como você bem notou, caso a caso ali, estado por estado, construindo palanques que podem ajudar em uma reeleição que talvez tenha o mesmo contorno de 2022, ou seja, uma eleição que vai ser disputada voto a voto, que pode não ter uma diferença muito grande entre Lula e o candidato da direita. O Eduardo Paes é a verdadeira frente ampla, minha amiga. Vai de Pastor Malafaia a Lula sem o menor problema, até porque a direita está muito dividida aqui no Rio, né? Não tem uma